Vamos aplicar a definição de derivada, né, num ponto para mostrar que a derivada em relação a x da função x elevado a n é igual a nx a n menos 1. Quando, né, nós vamos mostrar aqui no caso em que n é um número natural maior ou igual a 1. Essa aqui é a chamada regra do tombo, né, porque o expoente vem multiplicando e aqui subtrai 1. Provavelmente você já deve ter visto, né, em aula, é muito comum o professor fazer x quadrado, x ao cubo, né, e a mesma estratégia aqui, com a diferença é que nós precisamos do binômio de Newton. Então, por quê? Né? Porque se a gente tem aí uma função qualquer, nós temos que a derivada da função no x0, ela é, né, para calcular a derivada da função no x0, a gente precisa calcular o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a zero. Caso exista esse limite, então nós podemos dizer que isto é a derivada da função no x0. E aí, se a gente tem aqui, né, como nesse caso, f de x é igual a x elevado a n. Então, nós queremos olhar para a derivada dessa função. Então, nós vamos olhar f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, onde f de x é igual a x elevado a n. Ao invés de olhar para o x0, né, por simplicidade, a gente pode colocar aqui como sendo x, esse x é qualquer, então nós vamos calcular o limite, né, quando h tende a zero, desse quociente de Newton, também chamado de razão incremental. Então nós temos limite quando h tende a zero. Bom, f de x é igual a x elevado a n. Aqui nós temos f de x mais h, então vai ser x mais h elevado a n. Menos f de x é menos x elevado a n dividido por h. Né? Então, nesse momento, a gente precisa recorrer ao binômio de Newton, porque nós temos x mais h elevado a n. Então, quanto é x mais h elevado a n? Então, vamos fazer aqui, né, essa observação, como que é o binômio de Newton. Então, a gente vai ter, né, as somas aqui de todas as combinações de n tomados, né, aqui de 0 a 0 até n a n. Então, a gente começa aqui, o primeiro termo é n0, daí a gente olha h elevado a 0, x elevado à diferença, n menos 0, que é n. Depois, mais n1, h elevado a 1, x elevado a n menos 1, mais n2, h ao quadrado, x elevado a n menos 2, que é a diferença. E aí daí nós vamos ter o termo n menos 1, h elevado a n menos 1, vezes x elevado à diferença. N menos 1 é x elevado a 1. Finalmente, o último termo, que é nn, h elevado a n, x elevado à diferença, que é x a 0. Então, nós precisamos olhar, né, esse aqui é o termo, então nós vamos ter o limite, né, quando h tende a 0, x mais h elevado a n menos x elevado a n. X elevado a n, ele aparece aqui no primeiro termo, porque n0, né? Quanto dá n0? n0, esse binomial, isso dá n fatorial, 0 fatorial, e a diferença, que no caso é n fatorial. Então, n fatorial, por convenção 0 fatorial é 1, então nós temos aqui 1. Né? Então, isso aqui é igual a 1, h0 é 1, portanto, está aqui o x a n. Então, neste cálculo de limite, quando h tende a 0, aqui ele estará dividido por h. Então, nesse desenvolvimento do x mais h elevado a n, o primeiro termo dele é xn. Quando a gente subtrai o xn, esses termos se cancelam e sobram daqui em diante. Né? Então, o próximo termo, n1, h
x elevado a n menos 1, né? E aí h quadrado, hn menos 1, hn, ou seja, todos os termos daqui do segundo em diante tem aqui alguma potência de h, tem alguma potência de h. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar este h em evidência. Colocando esse h em evidência, aqui que é o primeiro, o que vai acontecer? Vai sobrar esse termo que é n1. Quanto é n1? n1, esse binomial é n fatorial, 1 fatorial e a diferença fatorial. Agora a gente pode simplificar da seguinte maneira. N fatorial a gente pode reescrever como n vezes n menos 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1 e aqui a gente tem o n menos 1 fatorial, que simplifica e sobra n dividido por 1, que é n. Então esse termo aqui, n1, é n. N. O h foi colocado ali em evidência e aqui a gente tem x a n menos 1. O próximo termo, bom, eu tenho h quadrado. Como eu coloquei somente o h em evidência, então nós vamos ter um h. Depois a gente vai ter aqui o n2, não preciso calcular, n2, e aí x elevado a n menos 2. Isso vai até o último termo, aqui nn, isso também a gente pode repetir aqui as contas, vai dar igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1. Aqui eu tenho hn, mas colocando aquele h em evidência, vai sobrar hn menos 1. x a 0 também é igual a 1, e portanto é esse limite que a gente quer. Por que nós colocamos o h em evidência? Porque se nós calculássemos o limite, né, quando h tende a 0, a gente teria uma indeterminação, 0 sobre 0. Quando nós colocamos o h em evidência, esse h simplifica, só sobra este termo, né? E aí nós observamos o seguinte, que nós estamos fazendo h tende a 0. E que aí todos os termos, com exceção do primeiro, tem algum h. h tendendo a 0, h tendendo a 0, ou seja, tudo isso aqui vai para 0. Sobra somente n x elevado a n menos 1, que não depende de h. Né? Então é esse termo. Com isso nós calculamos o limite e provamos que a derivada d de x elevado a n, ou também a gente pode escrever como xn', é igual a n x elevado a n menos 1.